a gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu? Com bastante certeza, quer dizer, quando você vai, o movimento, você vai comparando o texto. É o cara que de fato viveu na Israel antiga, sob o domínio do Império Romano, que tinha hábitos iguais aos seus judeus contemporâneos, que provavelmente sabia fazer cadeira que nem o pai dele para sobreviver, né? E que muito provavelmente foi um líder religioso, como tinham vários na época, e que é muito provável que tenha morrido na cruz mesmo. Ou seja, é o Jesus de fato, objeto jornalístico. Dissociado da fé, então, só para ficar claro de que Jesus a gente está falando. É o Jesus dissociado da fé, dissociado da religião, é o Jesus construído a partir das pesquisas históricas, arqueológicas, é isso? Que mais? Sim. Quais são as outras fontes? É assim, primeiro vale dizer que a história de Jesus, no sentido de que parte dela é o Jesus histórico, já foi assimilada pela teologia, com certo orgulho, quer dizer, no sentido de que Jesus, além de Deus, era um homem do seu tempo, com características do seu tempo, encarnado na história. Agora, essa coisa do Jesus histórico é uma coisa que começa a acontecer no século XIX, né? No bojo da herança iluminista, no nascimento da história científica, digamos assim, da busca do passado. Então você começa a ter acesso a textos antigos, você começa a ter acesso a sítios arqueológicos. Nesses textos, tantos textos de época como textos de historiador da época, que era meio historiador, meio jornalista, no sentido que estava narrando o que estava acontecendo enquanto ele estava vivendo. Então, esse Jesus histórico, ele é um objeto do nascimento da história moderna, que quis conhecer esse Jesus histórico, inclusive para fundamentar a existência dele. Não era para negar a divindade dele. Entende? Não era um movimento do tipo, vamos negar a divindade. Apesar que alguns fizeram isso. Mas sim para sustentar e, de certa forma, comprovar que ele existe. E isso já está comprovado com base na exploração desses sítios arqueológicos, com base na análise desses textos antigos. A gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu? Com bastante certeza. Quer dizer, quando você vai, o movimento, você vai comparando textos contemporâneos, vendo aquilo que é narrado, por exemplo, nos evangelhos, você vai comparando isso com fontes de época, onde você tem semelhanças, certo, do que acontecia. Então, por exemplo, Maria Madalena, vou dar um exemplo assim, super famoso. Existia um lugar, que todo mundo sabe onde é, na Galileia, que é um lugar chamado Migdal. Esse lugar, se você traduz Migdal para português, dá Madalena. E era um povoado, que hoje é só ruínas. Então, falar de uma Maria de Migdal, Maria Madalena, é bastante razoável. E tem um raciocínio, Thaís, que às vezes é desconhecido, mas que é assim, quando você compara a ideia de que teria sido tudo inventado com a ideia de que aquela narrativa é razoavelmente fundamentada, a ideia de que foi tudo inventado é muito mais trabalhosa. Tem que ter um monte de gente inventando coisa, entendeu? É claro que isso exclui o tema da ressurreição, que a gente pode até falar depois. Mas as coisas que ele falava eram coisas que outros judeus falavam na época, certo? Semelhantes. O modo como ele morreu, o estilo de vida que ele tinha, né? Essa coisa de ficar andando e pregando era uma coisa muito comum na época, certo? De ter discípulos. Falar de que o reino de Deus está para vir, de que a qualquer momento o mundo pode acabar, são coisas que se falava na época. Então, inclusive, quando você fala, por exemplo, de locais, eu dei o exemplo de Migdal, quando você fala, por exemplo, Cafarnaum,
que é um outro lugar onde teve milagres e tal, assim, quando você fala Cafarnaum, na realidade é Kfarnaum. É um nome típico de cidade da região, que existe, hoje existem resquícios arqueológicos. Então, o lugar existiu, está lá, você pode visitar, entende? Então, quando você vai juntando isso tudo, você vai percebendo que é mais razoável entender que ele de fato houve um cara como esse, do que um monte de gente se juntou para inventar uma coisa, entendeu? No judaísmo, desde aquela época, aliás, começou naquela época até onde se sabe, o judaísmo começou a construir essa fama de que 2 judeus, 3 ideias. Ou seja, de que os judeus estão sempre discutindo a lei, que é um fato, né? E sempre imaginando o que Deus faria assim, o que Deus faria aqui, assado. Inclusive tem uma grande piada que diz que estavam lá 4 judeus, sei lá, discutindo sobre alguma coisa, e aí um falou A, o outro falou menos A, um falou B, o outro falou menos B, aí tinha mais um que apareceu e falou, não, eu acho C, aí vamos escolher Jesus, vamos chamar Deus para ele decidir. Deus, o que você acha disso? Aí Deus falou, menos C. Aí os rabinos falaram, tá bom, agora tá 3-3. Quer dizer, tu faz Deus falar, é só mais uma opinião, entendeu? E isso é bem reconstruído nessa cena, é bem verossímil do mundo judaico. Agora, as palavras de Jesus, é claro que são palavras, você percebe que é a ideia do amar o inimigo, certo? A ideia de que Deus aceita todas as viúvas, portanto, o cara ia chegar lá e encontrar um harém, né? Encontrar todas as 7 esposas lá e tudo bem, né? Então, assim, porque ele tinha casado 7 vezes. Então, tá ali uma reconstrução teológica que dificilmente um menino dessa idade saberia. Mas é claro, como ele diz, como Jesus fala, mas vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Ou seja, a casa do meu pai, porque é na casa de Deus, né? No templo, na sinagoga, e nesse sentido ali estão trabalhando a cena de que ali já estava começando a aparecer a missão dele. Mas o mais provável é que ele tivesse ali, talvez, quem sabe, no momento de bar mitzvah, alguma coisa que veio a ser o bar mitzvah, onde os jovens judeus, meninos, são apresentados à Torá. Você acha que o sucesso de Jesus se dá ao fato dele ter tido bons biógrafos? O sucesso de Jesus, compreendido como o fato de que virou uma grande religião, depende, inclusive, dos caras que viveram 1000 anos depois de Jesus, certo? Então, não é só porque ele teve bons biógrafos. Não há dúvida que ele teve bons biógrafos no sentido que escreveram uma história emocionante, importante, impactante, né? Mas também tem a ver com o contexto específico do Império Romano e, inclusive, de um momento de agonia do Império Romano, onde o cristianismo entrou como uma das religiões, uma das filosofias, como era visto, competidoras ali dentro como horizonte de mundo, entendeu? São muitos fatores em jogo, não dá para dizer que é porque teve bons biógrafos. Isso é um fator importante. Agora também o conteúdo, né? Jesus é uma figura facilmente identificável com a massa da população, não era um aristocrata, certo? Um personagem extremamente acolhedor, um personagem que tem um discurso, pelo menos grande parte desse discurso, que pode ser compreendido como amor, como compreensão, como perdão. E isso é parte do fato de que ele teve sucesso. E também o fato de que esse discurso ia contra a narrativa da época, contra o pensamento da época, não é? O discurso sobre Jesus? Sobre o amor, sobre o perdão. Esse era um discurso estranho. Você está na sociedade antiga, por exemplo, em que a ideia de que todos os homens são iguais era uma ideia absurda. Os gregos, que são os gregos, talvez até hoje o povo mais poderoso como fenômeno histórico, no sentido da inteligência, da criação intelectual, talvez não tenha nenhum povo até hoje igual, pelo menos no Ocidente. Os gregos, que eram os gregos, nunca imaginaram a ideia de que a humanidade seja uma humanidade e que as pessoas sejam todas iguais. Isso era óbvio que não, certo? E esse discurso de Jesus Cristo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão, é um discurso poderoso. E essa história está cercada ainda de lacunas, né? Onde é cheia de brechas e tudo. A começar, por exemplo,
pelo lugar em que ele teria nascido. Alguns historiadores dizem que não foi Belém, foi Nazaré. Por que que se diz isso? Por que que se acredita nisso também? Primeiro porque ele é identificado o tempo inteiro como Galileu. Belém não é na Galileia, é ao sul de Jerusalém. E, portanto, é mais razoável imaginar que ele teria nascido ali mesmo, onde ele viveu a vida inteira. A hipótese de que ele tenha nascido em Belém é porque nos textos sobre Jesus Cristo, que foram sendo construídos, tem uma preocupação que já está presente no Evangelho, que é fazer com que Jesus fosse o Messias. Então, esses homens que estavam construindo, digamos assim, os pilares da narrativa, havia na herança, logo após a morte de Jesus Cristo, século I e tal, havia uma discussão, Jesus poderia ser um salvador. Tinha as pencas salvadores, né? As pencas. No judaísmo, fora do judaísmo, as pencas. Mas você quer dizer gente saindo pela rua dizendo que era Salvador? Um monte de gente falando que era Salvador, não só entre judeus, tá? E, portanto, você tem textos que assimilam Jesus a uma forma de Salvador que não é o Messias, tá? Inclusive, alguns desses textos se diferenciam dizendo que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, cruel, né? Que Jesus é outro barato. Como tem gente até hoje que fala isso, né? Então, e tinham aqueles que queriam carimbar em Jesus o carimbo de Messias. Para carimbar em Jesus o carimbo de Messias, esses que venceram, digamos assim, a controvérsia, tinham uma grande vantagem. Jesus era judeu. O profeta dizia que o Messias ia nascer em Belém, certo? Então, você tinha que criar uma situação em que justificasse Jesus ir até Belém. Você tinha que fazer Jesus ser descendente de Davi. Então, foi criada uma genealogia que ia de Davi até Maria e José. Até porque Davi também nasceu em Belém. Sim, porque é a terra de Davi, né? E o Davi, no mundo judaico, Davi é uma figura muito importante. Na realidade, no judaísmo, Davi é o bem-amado de Deus. É o cara que Deus mais gosta dentre os seus heróis bíblicos, é o Davi. Então, você tinha que fazer uma construção. Agora, ao mesmo tempo, Jesus viveu na Galileia. E a Galileia, na época, era uma região assim que se achava que não via ninguém que presta de lá. Sabe? Até meio atrasada. O que aconteceu desses 12 anos de idade até os 30 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Alguns falam que foi para a Índia, porque a Índia é um lugar super religioso. Outros falam que ele viveu no Egito o tempo inteiro. Outros falam que ele foi para a Grécia, né, aprender com os filósofos. Outros falam que ele foi para o planeta do Elvis, né? Mas por que tem essa lacuna? O fato de existir a lacuna reforça a possibilidade dele ter sido histórico. Porque o que interessa a vida do moleque? Não, mas é claro. O que interessa a vida de um moleque? O que o moleque faz? Se ele foi um personagem histórico, ele deve ter tido uma vida de moleque. Mas eu gostaria de saber se ele foi um bom estudante, se ele namorou. Mas não tinha isso, não tinha escola, certo? É possível, veja bem, você e toda a torcida do Corinthians e todo mundo quer saber, porque olhando daqui para trás, ele já é um cara puta famoso. Então, você tem curiosidade de saber, mas ele quando tinha 15 anos, primeiro a gente tem que lembrar que não tinha nenhum calendário direito, né? Tudo bem, mas isso é outra história. Mas quando ele estava lá pelos 15 anos, quer dizer, então, assim, o que ele estava fazendo? Mas, na época, o que ele estava fazendo era absolutamente irrelevante. Porque ele era um adolescente, talvez ele tenha namorado, como a gente fala hoje em dia, talvez ele tenha brigado na rua com os outros moleques, ele pode ter brincado de esconde-esconde. Para que alguém precisa contar uma coisa dessa? É a curiosidade que se tem acerca dele hoje, é que fica, mas será que, como não tem nada sobre esse período, então ele não existiu? Não, isso reforça o fato de que ele foi um personagem histórico, que só se sabe quando ficou famoso. E antes não tinha redes sociais, não tinha foto,
Então não tem como saber o que estava fazendo. Estava fazendo coisa boba que criança faz, provavelmente dando dor de cabeça para a mãe. Isso é o mais provável.